Se é uma coisa que você precisa saber, é que ao ser empreendedor, você vai cometer erros. E não somente cometer erros, mas as coisas também vão dar errado, mesmo que você não seja diretamente responsável por isso. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre isso. E qual deve ser a sua postura como gestor do seu negócio diante dos erros que surgem no dia a dia. Mas antes de mais nada, deixe seu like aqui, porque isso é importante para nós. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque você vai ter conteúdo de valor, te prometo. Vamos lá. O que acontece muitas vezes com o empreendedor é que ele não tem um processo de autorresponsabilidade. Ele não, às vezes, aceita que como empreendedor ele pode cometer erros. E aí você começa a ter alguns problemas em relação aos seus resultados, pelo fato de você não aceitar isso. Por exemplo, as pessoas que estão à sua volta, muitas vezes elas percebem que você está errando. E muitas vezes elas querem te ajudar a entender que uma decisão não está muito certa. Só que você, por não reconhecer, por não aceitar que você erra, por se achar o bambambam, né, que você é o melhor de todos pelo fato de estar ali numa posição privilegiada como gestor da sua empresa, e aí você pode cair ali nesse aspecto que é muito perigoso, que essa autoconfiança exagerada que pode ser perigosa para o seu negócio. E aí você pode ignorar ali conselhos ou não dar a oportunidade de pessoas lhe darem conselhos que podem ser importantes. Existem vários exemplos disso. Eu posso dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo na nossa empresa contábil há muito tempo atrás, quando nós resolvemos trocar de software em um determinado momento. Então, eu conheci um novo software, e o software para uma empresa contábil é o coração de uma empresa contábil, porque é onde a gente processa as informações dos nossos clientes. Conheci um novo software, os caras fizeram um pitch bacana, achei legal, não sei o quê, tomei a decisão, não consultei a operação na época e mudamos o software. Aí jogamos lá e tal, primeiro mês, segundo mês, e aí a galera me chamou e falou, olha, não tem condições. O que poderia acontecer se eu fosse o teimoso, né? Não aceitasse que aquilo não estava dando certo? Eu insistiria naquilo. Eles conseguiram me provar por A mais B que eu havia tomado uma decisão errada. Uma decisão errada num fator de alta relevância dentro do meu negócio. Aí o que eu fiz? Tive que abortar a missão. Tive que engolir o fato de ter gasto dinheiro com aquele sistema. Tive que refazer coisas que nós tínhamos feito no outro sistema, no sistema antigo, ou seja, voltamos para o sistema antigo. Cara, foi um prejuízo, mas poderia ter sido muito pior pelo fato de eu não reconhecer os meus erros. Então, como gestor, nós vivemos um processo de aprendizagem contínua. Aconteceu uma história, não sei se essa história é real, se é uma lenda, que existia uma empresa que tinha uma fábrica, e essa fábrica, ela, determinado horário do dia, em alguns horários do dia, ela tinha algum problema na máquina que as peças saíam com defeito. E aí, todo dia acontecia a mesma coisa. Tipo, tal hora e tal hora acontecia ali os defeitos na peça ali, nas peças que eram fabricadas. Chamaram o engenheiro, os caras desmontaram parte da máquina, analisaram, fizeram estudos, não conseguiram descobrir aonde estava o defeito. E aí, consequentemente, ali o dono da empresa ficou ali, né, naquela situação, mas o que está acontecendo? Por que tem tanto defeito? Será que é o operador? Será que é a máquina que está com defeito? O que é que está acontecendo aqui? E aí, um profissional que trabalhava na rua, ele um dia cantou a bola do que estava acontecendo e falou assim, eu sei qual é o defeito da máquina. E aí, como ele era apenas tipo um motorista ali, o pessoal não deu muita... Porque ele nem participava da produção, entendeu? Só que ele se atentou a um detalhe. Como ele sabia, ficou aquele burburinho, né, o pessoal falando, né, do horário da máquina que dava o defeito, e ele estava na rua, ele sabia que naqueles horários eram os horários que normalmente o trem passava, uns metros ali da empresa, o trem passava e a vibração do trem era o que estava ocasionando ali o defeito na máquina. Porque gerava ali um problema na máquina lá, que não vem ao caso,
e aquilo fazer com que aquelas peças naquele momento saía com problema. E aí muitas vezes a gente não dá razão para pessoas que podem, por exemplo, nos dar um direcionamento para achar que nós somos melhores, para achar que nós somos os mais entendidos, os mais estudados, os mais conhecedores do nosso negócio, os mais conhecedores do mercado. E o que acontece é que a gente pode, com esse perfil de teimosia, com esse perfil mais soberbo, a gente pode ter problemas. O empreendedor, ele precisa reconhecer que as pessoas conhecem mais do que ele. O empreendedor, que é um empreendedor realmente de fato, um cara de sucesso, ele sabe que quanto melhor ele colocar pessoas melhores do que ele à sua volta, com processos de complementaridade das suas habilidades, ou seja, eu vou contratar uma pessoa para fazer gestão financeira que faz a gestão financeira melhor do que eu faço. Eu vou contratar alguém para fazer o meu marketing que faz o marketing melhor do que eu faço. Eu vou contratar alguém para cuidar da minha operação que cuida melhor da operação do que eu cuido. E eu vou me cercando de pessoas melhores do que eu para que eu possa ter melhores resultados. Porque eu sei que essas pessoas vão entregar mais do que eu sou capaz de entregar. E ao mesmo tempo também, na minha posição, eu preciso ouvir essas pessoas para que eu possa tomar as decisões como um todo. O empreendedor ele tem que ter uma visão sistêmica do seu negócio. Ele precisa conhecer de mercado, ele precisa conhecer da sua própria empresa, precisa conhecer de pessoas, precisa conhecer de times, ele precisa conhecer sobre a parte tributária, ele precisa conhecer sobre a parte de gestão, a parte financeira, sobre tudo. Só que muitas vezes ele não vai conseguir ter uma visão detalhista sobre cada aspecto da sua empresa, conforme a empresa vai ficando maior. Só que essa capacidade de ouvir as pessoas, de ele reconhecer que ele não é a pessoa que sabe mais, de ele reconhecer que ele pode realmente contar com a ajuda de pessoas que vão ajudar nessa jornada, faz com que ele tome decisões acertadas. Então, reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa incapacidade de dominar todos os assuntos, reconhecer a nossa limitação pessoal é fundamental. Então, pense nisso. Pense em quanto você é capaz de reconhecer seus próprios erros. Vou falar a verdade para você. Não é fácil não, né? A gente reconhecer que está errado. Eu também tenho dificuldade. Mas isso nos ajuda muito a ter resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Deixa o seu like, como eu já pedi, e se inscreve no nosso canal.